Momento gravíssimo nas finanças do Botafogo. O Botafogo está perto do fim. Afinal de contas, a situação alvinegra está semelhante à do Corinthians. Ou seja, as portas do Botafogo podem se fechar a qualquer momento. Calma, pelo menos isso é o que está dizendo a análise do GE sobre as finanças do Botafogo, comparando no seu termômetro o Botafogo ao Corinthians. Onde é que vocês estão com a cabeça? Vocês ficaram loucos? Comparar e igualar as finanças do Corinthians com a do Botafogo no termômetro de vocês. Cadê o estagiário? Procura o Gervásio de lá, porque esse Gervásio de lá não tem a competência do Gervásio daqui. Vocês piraram? Vocês estão completamente malucos? Ou tem uma grave crise financeira, o Botafogo tá quebrando, a SAF quebrou e eu não tô sabendo? Só pode ser, né? Alô, pessoal do GE, todo ano uma bola fora. E vamos falar também de jogadores do atual elenco do Botafogo. São poucos, né? Mas ainda há jogadores que cujos contratos vencem esse ano. Botafogo tentando aí aos poucos renovar, esticar contratos. Que jogadores são esses? Vale a pena o Botafogo esticar contrato? Estender o contrato com esses 3 jogadores? E ainda vamos falar de alguns atletas da base com quem o Botafogo também está querendo renovar contrato, mas depois da vinheta. Estamos na rota dos 130 mil inscritos. Eu quero agradecer demais a você que já está inscrito aqui no canal e sempre deixa o like. Você que chegou agora, não conhece, está se inscrevendo agora, muito obrigado. E você que já acompanha e não é inscrito, inscreva-se no canal Gigante Glorioso, porque aqui a gente fala de Botafogo diariamente, pelo menos 2 plantões diários para você. E amanhã tem a nossa live, amanhã de manhã tem live pra gente trocar ideia, bater papo. Palmeiras joga hoje, final de Campeonato Paulista, a gente vai falar um pouquinho também do nosso rival da estreia amanhã na live, beleza? Agora eu tô aqui para dar uma cornetada, que vocês me conhecem, sabem que eu falo mesmo, né? Para dar uma cornetada lá no termômetro, no favoritômetro do pessoal do GE, que analisou o elenco, o retrospecto, o fator casa, finanças, beleza. Até achei a análise deles separando em blocos candidato a título, pode surpreender, candidato a coadjuvante, risco de Z4, concordei com tudo. O problema é quando você vai olhar na análise o que faz com que o Botafogo esteja no mesmo pote do Corinthians. Beleza, aí você vai olhar lá. O que o GE está vendo aí na tela, né? O que o GE colocou aí para o Botafogo, que fez o Botafogo, por exemplo, não ser candidato a título, como Flamengo e Palmeiras, e ser candidato... Não, e poder surpreender, tá naquele pote do pode surpreender, juntamente com o Internacional, Atlético Mineiro, Bahia, São Paulo e Corinthians, né? Aí você vai olhar, momento, eu concordo, o momento do Botafogo não é legal. O momento do Botafogo é o quê? Um campeonato carioca horroroso. Momento, ninguém analisa se é time reserva, sub-20, sub-23, não. Momento é o momento do Botafogo, do time, né? Como um todo. Então, o momento não é bom. Sim, concordo. Momento, menos pontos. Né? Fator casa. Fator casa, o Botafogo está ali com uma pontuação boa, porque realmente o Botafogo faz valer o fator casa. Não tem que discutir isso. O Botafogo faz valer o fator casa. Dentro do Newton Santos é difícil vencer do Botafogo. Elenco. Achei até que o pessoal foi generoso aí com o elenco do Botafogo, que eu acho um bom elenco, mas eu vejo ainda lacunas. Né? Aí vem o problema. Não, mas peraí, você tem outras análises ali, ok e tal. Mas quando eu venho na análise finanças, e eu olho para a pontuação do Botafogo, que está ali 6 pontos, né? E vou olhar para a pontuação dos outros. Aí estou vendo a do Corinthians. 6 pontos também. Não, peraí. Alguém está sabendo alguma coisa, o estagiário do GE está sabendo alguma bomba e não nos contou. Ou o John Textor perdeu tudo ontem. Não é possível. Perdeu tudo em Las Vegas. Gastou tudo. Ou a SAF do Botafogo teve aí via judicial decretada a sua falência e eu não estou sabendo. Né? Ou simplesmente o cara que faz esses negocinhos aí tá no mundo da lua. Como é que alguém iguala as finanças
de um time que simplesmente teve a maior janela em termos de gastos da sua história, janela recorde. O Botafogo só não é o que mais gastou agora, porque o Palmeiras gastou uma fortuna com o Vitor Roque. Mas o Botafogo, na primeira janela, simplesmente quase gastou meio bilhão. O Botafogo quase gastou 500 milhões nessa primeira janela. E o Corinthians está proibido de gastar. E o Corinthians está devendo 5 compras. E o Corinthians está com transferban nas costas. E o Corinthians está para ser punido pela FIFA. E as finanças do Botafogo estão iguais às do Corinthians. Peraí. Pelo amor de Deus. Peraí. Ou o Botafogo está falido, ou quem monta esses troços não sabe nada. E aí é brincadeira, né? Brincadeira. Botou o Corinthians no Pode Surpreender? Ah, beleza. Quer botar o Corinthians? Pode botar, não tem nenhum problema. Só não coloca o Botafogo no mesmo pote do Corinthians, porque aí mostra que vocês ou não sabem nada, ou estão de má vontade, ou estão sabendo demais coisas que a gente que convive dia a dia com o Botafogo não está sabendo, né? É brincadeira, que troço mal feito. Mas em linhas gerais, até acho que o Botafogo tá no pote certo. Eu boto o Botafogo como candidato a título. Acho que Palmeiras, Flamengo e Botafogo são candidatos a título. Por quê? Porque, eu conheço o meu clube, conheço o meu investidor, conheço o meu acionista majoritário e sei que no momento do arranque, que é a segunda janela, sei que o Botafogo vai investir pesado. E é esse momento do arranque que define quem chega e quem não chega. Tá? Então, o Flamengo tem um bom time, um bom elenco, mas tem também muitos problemas. Tá? Só nessa reta inicial, já não tem o Pedro mesmo, né? Não vai contar com o Arrascaeta, não sei se vai contar com o De La Cruz, não sei se conta com o Bruno Henrique. Tem uma galera bichada aí, né? Então são problemas. Gerson, não sei. Então são problemas que eles têm que lidar. E isso também enfraquece o elenco. Já ouvi a boca pequena que já estão correndo atrás de um meia, porque não vão contar com o Arrascaeta. Não sabe se vai jogar a temporada inteira. Então, eu coloco o Botafogo nessa briga pelo título e não no Pode Surpreender, porque eu faço uma análise macro. Eu estou fazendo uma análise do campeonato inteiro, não estou fazendo uma análise de quem vai brigar por título das primeiras rodadas. Quem será o campeão das 12 primeiras rodadas? Não, minha análise não é essa. Minha análise são as 38. Tá? E eu coloco, como coloquei no ano passado, coloco esse ano de novo o Botafogo na briga pelo título. Não pelo elenco que tem agora, tá? Mas pelo elenco que provavelmente, certamente, vou botar provavelmente, não, certamente terá ao final da 38ª rodada. Pode não ser campeão, mas aqui a questão é candidato à taça. E o Botafogo é candidato à taça. Acho que só os 3. Mas a análise do GE é uma análise que faz o recorte do momento. O momento do Botafogo é um momento realmente ruim, né? Um momento de incerteza, muita gente está em dúvida. Só quem está acompanhando o Botafogo, de fato, entende as razões do Botafogo, é que acredita no projeto, acredita no trabalho. Mas mesmo assim, alguns jogadores que ainda despertam ali a desconfiança, e o torcedor tem razão de desconfiar. Será que o Santi Rodrigues vai jogar igual o Almada? Será que o Arthur vai render igual os jogadores do ano passado renderam ali naquela posição? Será que o Nathan Fernandes vai chegar e vai surpreender? Será que um dia o Jefinho vai voltar a jogar futebol? Então são dúvidas, e essas dúvidas são legítimas, tá? Mas comparar as finanças do Botafogo com a do Corinthians é um pouquinho demais para mim. Se no início do ano havia uma dúvida tremenda, né, quanto a alguns jogadores do elenco, daqui a um tempo o Savarino pode assinar pré-contrato, o Gregor e tal. Bom, agora essas dúvidas quase que acabaram, né, porque o Botafogo conseguiu fazer aí renovações, esticar contratos, aumentar salários. Ontem, por exemplo, o Botafogo já tinha anunciado a do Gregor, foi a do Savarino, já teve o John. Então o Botafogo, com os contratos mais curtos, o Botafogo esticou um pouquinho mais. 3 jogadores apenas do atual elenco têm contrato já vencendo esse ano. É o caso do goleiro Raul, que teve propostas do Grêmio, mas o Botafogo fez uma pedida, o Grêmio acabou se assustando, saiu da negociação.
o zagueiro Serafim e o volante Danilo Barbosa. Eu confesso a vocês, não acho que o Botafogo vá estender esses contratos, especialmente o do Danilo Barbosa. Não acho que o Botafogo vá contar com o Danilo por mais tempo do que o contrato prevê, a não ser que aconteça o que aconteceu com o Marçal, que topou reduzir o seu salário quase pela metade, tá, para poder continuar jogando no Botafogo. Pode ser uma alternativa. O Danilo tem mercado? Tem muito mercado. No Brasil tem muito mercado, como também o Marçal tem muito mercado. Mas a tendência, né, é o Danilo querer continuar no Botafogo. Então, dependendo da situação, o Botafogo pode propor mais um ano de contrato com o Danilo, revendo essas questões salariais, beleza? Os outros dois jogadores, o Raul e o Serafim, aí depende do planejamento que o Botafogo quer fazer visando o mercado, venda, tá? Porque, tecnicamente, não acredito que o Botafogo vá lutar por essas renovações, a não ser que haja gatilhos, mercados para esses jogadores e o Botafogo possa ganhar dinheiro. Por exemplo, dois jogadores da base, o Cauê e o Rafael Lobato, também têm seus contratos vencendo, né? O Botafogo está estudando aí a maneira de poder esticar um pouco mais, visando também a valorização dos atletas, né? O Cauê já vem quase sempre jogando na equipe profissional, relacionado e tal, e é um jogador com potencial de venda também. O Rafael Lobato, um menino, né? Tá no sub-20, o Botafogo obviamente quer engordar o boi e, é claro, aproveitar alguns jogadores no profissional. Então são situações que o Botafogo espera resolver em breve. Eu fico por aqui, um grande abraço a você, saudações alvinegras, fui!